Estou recebendo aqui no estúdio o biomédico Rafael Toledo. Vamos bater um papo hoje sobre as IST, né? A prevenção às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Jota. Bom dia, Sombra. Bom dia, Paulo Leandro. Bom dia, Daniel, que nos acompanha hoje aqui também. E um bom dia especial para todos os nossos ouvintes e pela audiência também dos nossos canais, né, de vídeo. É isso aí, vamos lá. Gente, começando aqui, hoje então, prevenção às ISTs, né? São as infecções sexualmente transmissíveis. Já dá para dizer aqui só pelo nome que são várias, né, doutor Rafael? São várias. São várias. E é um tema bom de falar, né? Porque diz respeito a uma situação, a doenças que acometem a região muito usada pelas pessoas, né? É verdade. E que causam grandes transtornos, né? Grandes transtornos para a vida das pessoas, tanto homens como mulheres, né? E a gente trouxe esse tema, por quê? Porque eu achei importante a gente reforçar os cuidados que devemos ter para prevenir as ISTs, em virtude do aumento de casos nos últimos anos das principais ISTs. E aqui eu cito o HIV, aqui eu cito a sífilis, né? Aqui eu cito a gonorreia, entendeu? Aqui eu cito o HPV. Então, o que aconteceu nos últimos anos, do ponto de vista epidemiológico, que é o estudo das doenças, do índice, do número de doenças, os números das doenças, é que essas doenças classificadas como infecções sexualmente transmissíveis têm aumentado. E a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar sobre isso. Uhum. Bom, dessas ISTs aí que você citou, qual é a mais comum? Olha, IST, infecção sexualmente transmissível, né? O que é IST, né? As ISTs são doenças, né, que causadas por micro-organismos. E os micro-organismos, a gente tem vários tipos. Por exemplo, vírus é um tipo de micro-organismo, a gente tem vários tipos de vírus. Bactérias, fungos, né, protozoários. Tudo isso que eu falei são tipos de micro-organismos. E todos esses tipos de micro-organismos, existem alguns que causam ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. A maior parte das infecções sexualmente transmissíveis, elas cursam de maneira assintomática. O que é isso? A pessoa porta um tipo de micro-organismo que pode se transformar numa infecção, mas ela não tem sintoma nenhum. Então ela tem aquele micro-organismo, mas ele não se manifesta, o corpo não se manifesta. A exemplo disso, o HIV, por exemplo. Então, no início, o HIV ele pode demorar de 6 a 2 anos em uma fase que a gente chama de uma fase latente, onde a pessoa tem o vírus, mas ele está adormecido. Mas isso é um problema? É um problema. O corpo não está sendo alertado. O corpo, ele não deu tempo dele identificar, no caso do HIV, né? O HIV ele foi lá, procurou a célula-alvo dele, que ele gosta de se esconder, que é o linfócito. Ele foi lá dentro no DNA, ficou lá escondidinho. Em algum momento, ele acorda, ele desperta e começa a se replicar, de maneira que a pessoa desenvolve a AIDS, né? Então o HIV... Fica lá de penetra, escondidinho. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível que tem aumentado também, é por isso que nós temos que fazer um alerta. O programa não é específico para o HIV, mas o HIV é uma das principais infecções sexualmente transmissíveis. É um alerta, nos últimos anos tem aumentado o número de pessoas com HIV e principalmente, é uma coisa que a gente precisa falar aqui, numa população jovem,
né? O pessoal tem relaxado nesse Tem caso. relaxado completamente. Tem relaxado. Com relação às proteções e tudo, né? Que é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Como se proteger, já que o tema é prevenção, né? Bom, a gente então volta a conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Estamos falando, estou aqui com o Dr. Rafael, que é biomédico. Nós estamos falando sobre as ISTs, tá? As infecções sexualmente transmissíveis. Já a gente continua falando do tema. Você ouve Correio Saúde. J. Silva. Olha só, você se liga na dica importante para quem deseja comer bem. O refeitório da Tia Cleide proporciona para você uma excelente comida caseira, com gostinho de casa de vovó e mamãe, com preços que cabem no seu bolso. Além de trabalhar com retirada no local, lá no Tia Cleide tem um sistema de delivery e prato feito. Abre de domingo a domingo. Inclusive, dia de domingo, o refeitório da Tia Cleide também prepara a melhor feijoada da região. Vai experimentar a qualidade do tempero caseiro feito pela Tia Cleide. Mande um zap aqui, 98203-5316 ou 99642-9850. Ligue e peça já. Refeitório da Tia Cleide. Você está ouvindo Tribuna Popular. Aqui você tem vez e voz. Oi, Supermercado Hélida. Supermercado Hélida. Vem! O que você precisa você vai encontrar no Supermercado Hélida. O que você precisa você vai encontrar no Supermercado Hélida. Supermercado Hélida. Ei, você que está construindo ou reformando, vem conferir as melhores ofertas da DR Construções. Banho gelado nesse frio, ninguém merece, né? Temos chuveiro elétrico por apenas R$ 59,99. Tá na parte elétrica da sua casa. Conduíte 3/4 com 50 metros da Fortileve por apenas R$ 59,99. Vaso acoplado com um precinho maravilhoso de R$ 389,99 por apenas R$ 299,99. Telha aço 1 metro a partir de R$ 34,99. Teleternite por apenas R$ 21,99. Impermeabilizantes e tintas também com super descontos. Tudo isso e muito mais. Cimento Poti ainda R$ 33,99. Pisos a partir de R$ 17,99. Preço baixo de verdade e com produtos de qualidade só aqui na DR Construções. Fale com a gente agora mesmo. Nos siga no nosso Instagram, @DR Construções Delmiro, e fique por dentro de todas as ofertas. Cuide da sua saúde com o cartão de desconto da Clínica Mais Saúde. Com ele, você só paga R$ 99,00 nas consultas médicas e tem até 50% de desconto nos exames médicos e laboratoriais. E mais, descontos em dentistas, farmácias, óticas e outros. Ligue agora mesmo e faça o seu cartão. Fone 082 981 61 0274 ou 998 32 0274. Clínica Mais Saúde, onde cuidar de você agora ficou muito mais barato. Rua Boa Vista, número 80 Centro, Delmiro Gouveia, Alagoas. A você aí ligado na Mais Ouvida, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Tribuna Popular. Sai daí não, vem comigo. Sou da Tribuna, campeão de audiência. 11h27. A notícia dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. Você ouve Correio Saúde. Correio Saúde retornando aqui com o tema prevenção às ISTs. Aqui está comigo o biomédico Rafael Toledo. Bom, doutor Rafael, as ISTs então são todas, né? Podem então ser consideradas assim comuns, né? Porque elas, como você disse mais cedo, né? Estão numa área que é utilizada, né? Por todo mundo. E, como o próprio nome já diz, né, é através do ato sexual, né, oral, né, com penetração, enfim, ou não, ela está ali. Obviamente que precisa ter uma infecção, né, alguém precisa estar infectado para passar adiante, não é isso? E aí, tanto o homem como a mulher são acometidos pelas ESTs. Exatamente. Para poder haver a transmissão,
você colocou muito bem, tem que ter a relação sexual. Um dos dois tem que ser portador de algum tipo de micro-organismo causador da IST. Então ninguém consegue se contaminar, desenvolver uma infecção sexualmente transmissível se não for por meio de uma relação sexual. Quer dizer que uma masturbação, por exemplo, meteu a mão onde estava infectado, aí foi se masturbar, tem chances? Olha, você fez Tanto uma para homem pergunta... como para mulher, né? É improvável, porque tem que passar de uma pessoa para outra. Né? Entendi. Tem que passar de uma pessoa para outra. Então é a relação sexual mesmo, relação né? Entre sexual. duas pessoas, É. tá? Tá. E aí, vamos lá. Ela então fica ali silenciosa. E aí, como é que faz? E aí? Tá a calado, né? Tá ali de boa, silencioso. A depender do tipo de micro-organismo, né, como eu coloquei para você, tem um período de incubação, um período de latência, a exemplo do HIV, que a pessoa pode se contaminar e demorar meses ou anos para manifestar, e há doenças que têm uma fase aguda mais rápida. A transmissão aconteceu, a relação aconteceu essa semana, na outra a pessoa já começa a desenvolver sintomas como dor na área, na região, né, na genitália, a produção de secreções naquela região, tanto no homem como na mulher, inchaço, sangramentos. Então, algumas ISTs têm uma evolução rápida, né, que podem provocar esse tipo de sintoma. E o que a gente vem alertando nos últimos anos, assim, o que o Ministério da Saúde, por exemplo, tem trabalhado nos últimos anos, e a gente tem falado sobre isso aqui rotineiramente, é sobre a questão do uso do preservativo. Então essa é a melhor forma de prevenção? Olhe, hoje, pensando com meus botões, eu diria a você que não é a melhor forma de prevenção. Olhe que eu vou falar numa coisa polêmica agora, talvez eu mexa até com a cabeça dos ouvintes. A transmissão das infecções sexualmente transmissíveis são por relação sexual. A melhor forma, e aí é a opinião minha, tá? Do profissional, do biomédico Rafael Toledo, a melhor forma de prevenir é consertar o hábito de ter relações sexuais com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não sabe a procedência, muitas vezes que você nunca teve o mínimo contato. É evitar a relação sexual despropositada. Essa é a melhor forma de prevenir. Só pega quem você conhece. Não, também não. É você ter uma relação com propósito. Ter uma relação com propósito. Se relacionar. Se relacionar para ter um parceiro efetivo ou uma parceira efetiva. Se relacionar por amor? O maior problema hoje que a gente tem, do ponto de vista das infecções, das doenças de uma forma geral, é a irresponsabilidade. Sai coisando aí a torta a direita. A torta direita, com quem não conhece, de qualquer maneira. Às muitas vezes nem lembra. Nem lembra. Então, assim, eu não estou tirando aqui o mérito do uso do preservativo, de forma alguma. A vida toda, quando eu vim aqui para falar de infecção sexualmente transmissível, eu falei que o melhor método era o uso do preservativo. Mas eu escutei uma entrevista essa semana de um profissional de saúde que disse que quando chegou na Europa, foi fazer um turismo na Europa, desceu no aeroporto em Paris e as agências de turismo divulgavam a Torre Eiffel, divulgavam os pontos turísticos, o Museu do Louvre, e você descia querendo conhecer tudo aquilo. Quando ele voltou para o Brasil, as agências o Ministério da Saúde estava na porta do aeroporto distribuindo camisinha. O que é que ele quer dizer? Qual é a mensagem que ele quer dizer? Vá, aproveite e use camisinha. Está estimulando você praticar atividade sexual. Não é ruim praticar atividade sexual, mas essa não deve ser a principal política de saúde. A distribuição de camisinha é importante. O que aconteceu deve ser hoje,
a minha maneira de pensar deve ser uma forma de remediar um problema futuro, né? Assim, a pessoa... O sexo por lazer e não por prazer. Né? A pessoa vai usar porque sabe que não controla talvez os seus instintos e é melhor usar do que não usar, né? É melhor usar do que não usar. Mas não é melhor você ter um parceiro sexual confiável, fiel, não é isso? Então, para mim, a melhor forma de prevenção é essa. Porque aí você se sente até protegido, né? Se sente protegido, nunca vai ter... Olha, eu tinha um paciente, vários, mas eu quero citar esse exemplo. Ele, uma vez, ele era baladeiro. E uma vez ele chegou na clínica transtornado, porque saiu com a menina e disseram a ele que essa menina tinha HIV. Eita. E ele praticou uma relação sexual com ela, e na outra semana ele foi fazer o teste de HIV. Eu tive que dizer a ele: fulano, mesmo que dê negativo, não quer dizer que você não tenha se contaminado. Por quê? Porque o HIV, no caso do HIV, ele vai ficar latente. São 6 meses a 2 anos para se manifestar. E aí o interessante é você procurar a menina e pedir para ela testar, para você tirar a dúvida se ela tem. Mas esse cara nunca mais achou essa menina. Aí ele toda semana ia no laboratório pra fazer testar o teste de HIV. Mas arrepiava o cabelo e dizia: então, olha, veja, isso acontece com muita gente. Isso acontece com muita gente. Então, assim, o uso de preservativo é importante. Eu não estou dizendo que não é. Minha gente, vamos deixar claro. É importante que tenha nas unidades de saúde, é importante que você tenha em casa, mas não é o mais importante. Tá certo? Não banalize o sexo, então. Não banalize o sexo. Pronto. Porque através desse sexo, que é uma relação interpessoal, né? Você pode fazer com que você adoeça e nós tenhamos um problema de saúde pública, né? Que por muito tempo muitos profissionais trabalharam para controlar, né? Para equilibrar as coisas, como é o caso do HIV mesmo. Né? Por muito tempo se produziu, né, os coquetéis para controlar, mas se você não muda suas práticas, a coisa volta a acontecer, né? A gente falando aqui de IST, doutor Rafael, a gente viu aqui então que o HIV é o que não tem cura, né? Que é o que você controla, né? Se você trata bem, você dificilmente vai ter problema sério. Voltando para o HIV, o HIV já foi uma doença muito temida, né? Mas que matou também muito, matou, né? Muita gente, ainda hoje mata, mas a ciência conseguiu desenvolver drogas que permitem que a pessoa controle essa replicação viral. Ainda não... Me parece que já existem algumas terapias de sucesso na Europa, onde o paciente já conseguiu ter resultados negativos de carga viral, mas ainda não está amplamente divulgado nem confirmado. Mas hoje a pessoa consegue conviver com o vírus com cargas virais baixas, muito baixas, e morrer de qualquer coisa menos do HIV, né? Então, a sobrevida é muito alta, a mortalidade caiu muito, né, das pessoas que são portadoras do HIV. A saúde pública também aporta bem, né, com a distribuição dos coquetéis. É um direito, né, que eles têm, o SUS cobre todo o tratamento, né? Então o HIV já não é tão temido como era antigamente. Nem mas é mais o assunto também tão falado, né? Não é tão falado, mas é comum. É comum, exato. A minha esposa, você é sabedor que ela está na reta final do curso de medicina, ela já está entrando no internato, mas já está atendendo, né, com supervisão médica algumas unidades em Maceió, e ela relata para mim a quantidade de jovens que procuram um ambulatório de saúde sem saber o que tem e com alguns sintomas de infecções, e quando vai ver foi por relação sexual desprotegida com pessoas que não conhecem, muitas vezes sai numa balada,
né? E gostou, e HIV, né? HIV. Gente nova que tem uma carreira, uma vida inteira. Talvez até quem tenha se relacionado nem sabia que tinha e estava passando adiante, né? Exatamente. E de repente está tendo a relação, a gente está tendo a relação segura e passando adiante, né? Porque, assim, eu acho que o que você está dizendo está certo. Uma relação segura numa boate, né? Num bordel, por exemplo. Relação segura, né? Não tem condições de ser. Mesmo que você está seguro no meio da guerra, né? É uma condição realmente bem remota aí para você. Bom, então as ISTs, há muito tempo se fala, acho que isso, me lembro que falava na escola isso daí, né? Tentava educar ali na escola. A saúde pública, obviamente, a saúde avançou bastante, né? Com relação a isso. É uma reflexão que deve ser feita, é uma questão de cada um, né? Que deve também ter consciência. Agora me diga, você me disse aí que normalmente os casos ali, né, tem uma forma de você, com certo tempo, identificar que está tendo problema e aí, cuidar, né? Para cada caso, então, um cuidado. Porque você me disse, é vírus, né? Tem vários tipos de exatamente. provocações. Então, o que é que a gente deve fazer? Né, você está suspeitando, está com a dúvida se está com algum tipo de infecção sexualmente transmissível, você não pode guardar. Então essa entrevista de hoje, a gente sabe que o nosso Correio Saúde, ele é 100% educativo, né? 100% educativo. Ele presta um serviço para a comunidade, assim, altamente relevante. Não é brincadeira. Então, nós temos que quebrar tabus aqui. Então, a pessoa, se ela acha que está com uma IST, e como é que ela acha que está? Dor no local, alguma secreção que ela nunca teve, inchaço, uma febre, ela suspeitou, e outra, se ela teve uma relação até protegida, né, até com camisinha, mas tá com alguma suspeita, não guardar nem se automedicar. Ela precisa procurar um profissional, tá? E aí você vai numa unidade de saúde, ou vai no médico, conversa com a enfermeira, às vezes você conversa com um colega, uma pessoa da área de saúde amiga, uma enfermeira, você está com vergonha de ir na unidade de saúde, mas todo mundo conhece uma enfermeira. Não conhece? Eu já fui procurado por um colega uma vez, e eu não sou enfermeiro nem sou médico, sou biomédico. Então, uma vez eu fui procurado por um colega da área de saúde, que estava com dúvida e estava com vergonha de procurar um posto de saúde ou um hospital, porque ia chegar lá e se sentiu constrangido. Me procurou, né, e a gente conversou e encaminhou. Fizemos alguns exames, ele depois foi ao médico e confirmou tudo direitinho. Então, o que fazer? Procurar imediatamente um profissional de saúde para direcionar algum tratamento. Por quê? A evolução de uma IST, se não tratada, pode causar problemas no seu sistema reprodutivo. A mulher pode ficar infértil, por exemplo, né? Ela pode ter a infecção, ela pode evoluir para outros lugares do corpo, né? Ela pode ficar boa naturalmente, do ponto de vista do próprio organismo, tratar parcialmente, mas não eliminar o micróbio, e ela transmitir, ela achar que está curada, mas ela é portadora daquele micro-organismo, daquele micróbio, ela ser uma transmissora. Sim. Né? E se ela estiver grávida, né, ela pode ter algum estímulo a um parto prematuro ou até mesmo um aborto. Né? Então as mulheres grávidas, elas também praticam relação sexual. É até recomendável, né, que ela pratique com o seu esposo. Mas se o esposo não andar, né, não tiver uma vamos dizer, fidelidade à sua esposa e trouxer de fora para dentro de casa alguma doença de cunho sexual, pode provocar na mulher uma IST, a gestante, e ter um aborto, ter um parto prematuro, até mesmo um problema no desenvolvimento fetal. O bebê não crescer da maneira como deveria. Então, assim, procurar atendimento médico o mais rápido possível é a melhor
opção de quem está suspeitando que está com alguma infecção. Não guardar. Isso aí, pronto. O pessoal que fez pergunta perdeu o time da pergunta, gente. Terminou, tá? Mas teve uma aí que foi muito importante. O pessoal falou, tem outros nomes, que o pessoal fala um nome técnico, mas tem gente que conhece por outro, né? Crista de galo, por exemplo. Crista de galo. A gente tem, além da formação de secreções, dor, inchaço, pode ter feridas na região sexual, né? Feridas purulentas, mau cheiro, né? E também a crista de galo, que foi colocada aí, que é uma infecção pelo HPV. A gente costuma falar do HPV quando a gente fala do câncer do colo do útero. Mas o HPV tem mais de 100 tipos de HPV e muitos causam verrugas. Muitos HPVs eles têm como característica formar verrugas pelo corpo, né? E a crista de galo é um tipo de HPV que se contamina a região vaginal e formam verrugas vaginais semelhantes à crista do galo. Por isso que se chama crista de galo. É uma infecção também sexualmente transmissível, né? E que visualmente causa um impacto, né? É desconfortável, né? Também, mas que também tem tratamento. Então tem jeito, né? Tem jeito. E um dos principais jeitos seria você se prevenir, né? Você não pegar esse negócio aí, aí você não teria o problema. Não teria o problema, exatamente. E a minha abordagem, como eu estou colocando aqui, né, não é remediar, nem é estimular que a pessoa pratique com quem quiser, usando camisinha, né? Hoje eu já trago uma mentalidade de que você procure se conservar, procurar pessoas certas para você ter um relacionamento duradouro com aquela mesma pessoa e que você não tenha medo de ter uma infecção sexualmente transmissível porque você tem um parceiro confiável. Isso. Caso você não tenha, a melhor forma é usar o preservativo. Tá dado o recado então, viu, minha gente? É isso aí, proteção, né? Prevenção, na verdade, prevenção, em primeiro lugar. Exatamente. Saúde pública deveria ser trabalhada sempre em cima da prevenção. Você colocou aqui uma situação importante, que a gente estudava sobre doença sexualmente transmissível na escola, não é isso? Eu me lembro disso. Eu não sei hoje se é abordado isso na matéria de ciência, se os jovens estão, como é abordado hoje. Mas eu acredito que deve ser falado sobre ISTs na escola, sim. Deve ser falado, deve ser conscientizado, né? Deve ser trabalhado isso, porque é nessa fase em que os hormônios sexuais estão se elevando, é nessa fase em que, da puberdade, em que a criança se torna adolescente e vai começar, ela é imatura, ela vai começar a querer ter experiências naturais. Eu estou falando aqui da natureza. Você pode ter em casa, por exemplo, uma educação no sentido de se preservar sexualmente. Mas os seus hormônios, eles vão aparecer e vão dizer, olha, eu quero ter uma relação, eu estou em período fértil, né? Porque os hormônios fazem isso, né? A testosterona no homem faz com que ele tenha vontade, além de outras características, vontade de ter relação. E o estrogênio na mulher, a testosterona também, que a mulher também produz, também faz isso na mulher, a ovulação, né? Quando ela começa a menstruar, tem uma fase em que aumenta a libido, né? Então isso tem que ser falado nas escolas, conscientizado, para que a pessoa tente controlar, conhecer o seu corpo, controlar os seus como é que chama? Instintos, né? Os seus instintos e faça as escolhas certas, né? Conscientemente. Não fazer besteirinha. Não fazer besteira. É isso aí. Besteirinha às vezes faz filho, às vezes pega doença e filho não planejado, né? E assim, não é ruim ter filho, né? A gente tem que construir a cultura de que construir uma família é importante, né? Mas você tem que planejar a construção dessa família, né? Isso aí. Não é ter filhos
sem paz ou de qualquer jeito. Ou com a mulher dos outros. Não é? Então se cuide, né? Se cuide. O que a gente está falando aqui, o pessoal sabe, então tem que começar a praticar. Viu? Doutor Rafael, eu quero agradecer sua vinda aqui hoje, esse papo legal de novo aí, né? Sobre, na verdade, IST, acho que é o exclusivo, né? Falando só sobre ISTs. Então, obrigado pela vinda aqui hoje. Deixa eu dizer o número, né? E agradecer o João, que veio de novo semana passada. Foi, João Bastos. Agradecer, João, por ter vindo aqui semana passada, né? Hoje com nossa edição 314, né? Estamos no final do meio da semana. Final de novo, né? Diga aí. Desejar a todos uma excelente quinta-feira. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui mais uma vez com mais um Correio de Saúde. É isso aí, minha gente. Falei com o biomédico Rafael Toledo, aí trazendo esse tema bacana de hoje, que nós conversamos aqui, tá? Fica por aqui o Correio Saúde, quinta tá de volta e daqui a pouco a gente continua com o nosso programa. Correio Saúde.